Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Sim, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para a prova que os alunos do Colégio CAF, aqui de Macaé, da primeira série do ensino médio, vão estar fazendo aí daqui a alguns dias. Então, se você é aluno CAF, pegue a sua lista de exercícios, tente fazer antes e depois confira nesta videoaula de revisão. Mas para você que também não é aluno CAF e que é inscrito no canal Pedro Sami, você também pode aprender com este vídeo. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre alguns assuntos: NOx, reação de oxirredução, nomenclatura, identificação, equações de ionização e classificação quanto à força de ácidos, bases e sais. Vamos deixar óxidos para um próximo vídeo. Montagem de reações de neutralização. Então, essa é uma aula extremamente densa, extremamente importante. E sem mais delongas, nós vamos agora projetar as nossas questões para fazê-las juntos, together. Então, vamos lá, a nossa primeira questão, tá? Que diz o seguinte. Deixa eu aqui apagar, que eu tinha começado um primeiro take, depois eu tive que fazer esse segundo. Diz o seguinte aí, nossa primeira questão. O ciclo do enxofre é fundamental para os solos dos manguezais. Na fase anaeróbica, que é aquela que não tem oxigênio, bactérias reduzem o sulfato para produzir o gás sulfeto de hidrogênio. Os processos que ocorrem são os seguintes. Então, aqui o que nós temos? Nós temos um primeiro processo aqui, que é o sulfato, que é o SO4-2, sofrendo uma ação bacteriana e produzindo o S-2, que é o sulfeto. Numa segunda fase, nós temos esse sulfeto capturando hidrogênios, porque o meio está ácido. Então, o meio ácido é um meio rico em H+, nós já vimos isso, vamos ver isso em outras questões também, para produzir o H2S. E aí, ele pergunta o seguinte: na produção de sulfeto de hidrogênio, por esses processos nos manguezais, o número de oxidação do enxofre. Ele quer saber o que ocorre com o número de oxidação do elemento enxofre. Então, ele saiu de sulfato e foi para sulfeto de hidrogênio, também conhecido como ácido sulfídrico. E aí esse número de oxidação diminui, mantém-se o mesmo, aumenta em 4 unidades, e é justamente isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui a primeira substância, que é o SO4 menos 2, nós temos que calcular o NOx disso. E para calcular o NOx de um íon, de uma substância composta qualquer, nós temos que separar por elemento. Lembrando que existem algumas regras para o NOx, né? A soma do NOx de um íon é igual à carga do íon, que é essa carga aqui, menos 2. Família 6A no final da fórmula é menos 2. Família 7A no final da fórmula é menos 1. Metade da família 1A, como lítio, sódio, potássio e também a prata, mais 1. A gente tem metade da família 2A, como magnésio, cálcio e também zinco e cádmio, mais 2. Alumínio, mais 3. Ou seja, tem várias regras aí que você tem que lembrar para você calcular o NOx, né? Então, aqui nós temos o oxigênio, que é o elemento da família 6A, no final da fórmula, por isso ele é menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Então, na primeira linha é a carga do elemento, na segunda linha é a carga unitária. E perceba que essa carga aqui que eu assinalei, né? Deixa eu botar de roxo aqui. Essa carga aqui, menos 2, ó, o NOx desse cara, a soma do NOx do átomo de oxigênio e de enxofre desta substância, desse ânion, tem que ser igual à carga dele. Por isso que essa carga aparece aqui embaixo também. Tá bom? Não sendo igual a zero, sim igual a menos 2. Se for uma substância neutra, é igual a zero. Bom, para finalizar, para isso aí ser igual a menos 2, então aqui o enxofre vai ter que ser o quê? Mais 6. Então aqui o NOx do enxofre, nessa primeira molécula, foi igual a quanto? Mais 6. Agora vamos ver uma segunda substância, né? Então, nesse primeiro ânion aí. Agora nós vamos para o H2S. H2S.
No H2S, também fazendo a mesma coisa, separando por elemento, bonitinho aqui. Nós vamos ver que o hidrogênio está ligado ao enxofre. Então, se o hidrogênio está ligado ao enxofre, o hidrogênio está ligado a um ametal, por isso ele vai ser mais um. Como eu tenho 2 mais 2, aqui já é uma molécula, né, algo neutro. Se o enxofre é da família 6A, assim como o oxigênio no final da fórmula, ele é menos 2. Eu repito menos 2 embaixo porque só tem um, e confirmou, foi igual a zero. Então, o enxofre ele saiu de mais 6 e ele foi para menos 2. E aí, se ele saiu de mais 6 e foi para menos 2, ele aumentou 8 unidades, né? Que ele saiu de mais 6 até zero, 6 unidades. Até menos 2, de 0 a menos 2, mais 2 unidades. Então, aqui o que aconteceu é que ele diminuiu 8 unidades. Diminuiu 8 unidades, seria a nossa letra A, ok? No pique, vamos continuando aí, vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: a aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada. Principalmente a forma mais oxidada. Muito bem, então ela se acumula aí, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem a sua quantidade controlada por ação de micro-organismos, que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. Determine a fórmula química da espécie no ciclo do nitrogênio abaixo, com o N no maior estado de oxidação, ou seja, a mais oxidada. Então, aqui nós temos que fazer todas as espécies, né? Então, vamos lá para 2. Aqui nós temos o N2. Toda vez que eu tenho uma substância simples, nós sabemos que o NOx aqui é igual a zero. Depois nós temos aqui o NH3. Então, vamos seguir a ordem do ciclo aí. O NH3 eu vou separar aqui, já que eu tenho uma substância composta neutra. A soma do NOx tem que dar zero, como nós vimos. Então, o hidrogênio está ligado a um ametal, que é o nitrogênio, por isso ele é mais um. Como eu tenho 3 hidrogênios mais 3, para que essa soma dê zero, aqui vai ser menos 3 e aqui também menos 3. Então, aqui o NOx do nitrogênio, menos 3. Vamos para o próximo. Agora nós temos o NH4+. Então vamos lá. NH4+. Mais uma vez, vamos o quê? Separar os elementos. Aqui, como eu tenho um íon, que é um átomo carregado, ou melhor, um grupo de átomos aqui carregado positivamente, a gente vai perceber que essa carga aqui ela vai descer na hora de fazer a soma lá do NOx. Então, aqui não vai ser igual a zero. Isso aqui vai ter que ser igual ao quê? Mais um. Quando não tem nada ali em cima, é a mesma coisa que ter um. Então, cada hidrogênio ligado a metal, nós vimos que é mais um ali na amônia, né, no NH3. Como eu tenho 4, vai ser mais 4. Para que a soma dê zero, aqui vai ter que ser menos 3. Eu repito em cima o menos 3, porque só tem um nitrogênio. Então, menos 3, esse daqui. Até agora, quem está ganhando é o N2, né? Aquele que é o que tem maior estado de oxidação. Vamos agora para o NO2. NO2 menos. Então, mais uma vez aqui eu tenho um íon, só que agora um ânion, uma espécie carregada negativamente. Então, separo por elemento, como eu estou fazendo aqui. A carga aqui vai ser igual aqui. E aqui vai ser igual ao quê? A menos 1. Então, se eu tenho oxigênio, que é o elemento da família 6A, no final da fórmula, nós já vimos no exemplo anterior, menos 2. Como eu tenho 2, menos 4. Para isso aqui ser igual a menos 1, nitrogênio vai ter que ser mais 3.
Então, o NOx desse cara aqui, ó, mais 3. Para finalizar, agora nós temos o NO3 menos. Novamente, aqui nós temos o quê? Um ânion. Então, aqui a gente separa por elemento, bonitinho, como a gente já fez nos casos anteriores. Aqui nós temos o quê? O oxigênio é um elemento da família 6A, está no final da fórmula, logo ele vai ser -2, como eu tenho 3, -6. Aqui a soma tem que dar -1, então o nitrogênio aqui vai ser mais 5. Como só tem um nitrogênio, repete. Então aqui, mais 5, correto? Bom, então que apresenta estado de oxidação maior, aí a espécie que apresenta o maior estado de oxidação vai ser essa daqui, o NO3-, tá? Estado de oxidação mais 5. Então, a fórmula química da espécie com o elemento nitrogênio com maior estado de oxidação, NO3-. Nossa resposta. No pique, vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: última questão sobre NOx e reações de oxirredução aí. O ácido nítrico é obtido a partir da amônia, um processo que pode ser representado pela equação global. Indique os elementos reduzidos e oxidados, assim como os agentes oxidante e redutor. Bom, aqui, gente, nós vamos fazer o que nós estamos fazendo o tempo todo, né? Calcular o NOx. Eu já deixei um espaço aqui na prova de propósito para vocês tentarem fazer desta maneira, do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui nessa videoaula de revisão, tá? Então vamos lá, deixa eu separar aqui. Vamos lá. Então nós vimos que o hidrogênio ligado a metais, como o nitrogênio, ele é mais um, como eu tenho 3, mais 3. Aqui, então, para dar zero, o nitrogênio vai ter que ser -3. Aqui eu tenho uma substância simples. Quando eu tenho uma substância simples, o NOx é zero, o O2. Aqui o hidrogênio é mais um, como eu tenho um repete. O oxigênio é -2, como eu tenho 3, -6. Para essa soma aqui dá zero. Aqui vai ter que ser mais 5. Aqui a água é mais um, como eu tenho 2 mais 2, o oxigênio -2, para a soma dar zero. Então, quem que mudou o estado de oxidação aí? A gente vai perceber que o nitrogênio, ele saiu de -3 e ele foi para mais 5. Então, se ele saiu de -3 e foi para mais 5, ele sofreu o que nós chamamos de oxidação. Na oxidação, há uma perda de elétrons e, por consequência disso, o que que acontece com o NOx? Eu aumento o meu NOx. E o oxigênio, ele saiu de zero, como nós estamos percebendo aí, e ele foi para -2, tanto aqui quanto na água, né? Eu vou botar ali só indo para a água, para não ficar tanto embolado, tá? Então aqui o oxigênio, ele sofreu o quê? Redução. E o que acontece com a redução? Na redução, o meu NOx, ele diminui. No pique, vamos para a nossa próxima questão. Opa, ainda não. A gente tem que responder, né? É o elemento reduzido e oxidado. Então, o elemento reduzido,
foi o O. O elemento oxidado foi o N. E agora nós temos o que nós chamamos de agente oxidante e agente redutor. Aqui, nesse caso, o agente oxidante é quem ajuda a oxidação. Então, ele sofreu redução. E aí vai ser toda a substância presente no reagente que contém o elemento que sofreu o quê? Redução. Quem sofreu redução foi o elemento oxigênio, a substância que contém o oxigênio é o O2. E o agente redutor já é o contrário. Vai ser a substância presente no reagente que contém o elemento que sofreu o inverso, oxidação. Quem sofreu oxidação foi o nitrogênio. A substância que contém o nitrogênio no reagente é o NH3. Então, é toda a substância, tá? Cuidado que esses números antes, né, das substâncias, como esse 2 aqui, ou qualquer outro coeficiente estequiométrico que aparece antes de cada substância aí, só pertence ao balanceamento. Isso não vai alterar a forma de calcular o NOx, tá bom? Fiquem cuidado com isso, tomem cuidado com isso. No pique, vamos para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte. Questão 4 fala assim: as bases são compostos inorgânicos que possuem aplicações bem presentes em nossas vidas. Sabe-se que o NaOH é conhecido como soda cáustica e é utilizada na fabricação do sabão e o desentupidor de pia. Então, aqui tem o NaOH, nós temos também o AlOH3, que é utilizado como acelerador de decantação nas estações de tratamento de água. E o CuOH2 é o azinhavre, que é formado pela reação do cobre com a água na forma de umidade e gás oxigênio. O azinhavre é quando eu tenho um cobre ou um fio composto de cobre com uma superfície esverdeada, tá bom? E ele pergunta aí qual a afirmativa correta, tá bom? Então ele dá algumas características de cada uma dessas bases aí. Então vamos para a letra A. O NaOH é uma base fraca e solúvel. Bom, bases fracas são aquelas formadas por metais que não são da família 1A e 2A, exceto 1A e 2A. Todas que não são 1A ou 2A são bases o quê? Fracas, certo? E também a gente tem a de magnésio. A de magnésio também seria uma base fraca. Uma base solúvel, uma base solúvel é aquela que é formada por alguém da família o quê? 1A. E aí, o que a gente vai fazer aí? A gente vai pensar que o sódio, se você for verificar na tabela periódica, ela é da família 1A. Então, é uma base solúvel. Mas, como ele é da família 1A também, além de ser solúvel, ela também vai ser uma base o quê? Forte, porque as fracas são todas, exceto da família 1A ou 2A e o magnésio. Então, por isso que a primeira afirmativa aí está errada. O AlOH3 é o hidróxido de alumínio 3. Não. Isso daqui, quando eu coloco o número romano 3 assim após, é só para quando eu tenho o quê? Bases de NOx variado. E a gente sabe que o alumínio é uma base de NOx fixo. Quando que eu tenho uma base de NOx fixo? Toda vez que eu tiver elementos da família 1A e prata, 2A, zinco e cádmio, e da família 3A, que inclui o nosso querido alumínio, tá bom? Então, aqui, como o alumínio ele é da família 3A, ele vai ser uma base de inox fixo, então não precisa desse romano, o pessoal vai perder uma quantidade específica de elétrons e por conta disso vai gerar um NOx único, tá?
O CuOH2 é o hidróxido cuproso. Aí você teria que saber aqui, neste caso, que esta base em específica, o cobre, é uma base de inox variado. E aí, como o cobre é uma base de inox variado, ele tem dois estados de oxidação. O cobre ele pode ser mais um, ou o cobre ele pode ser o quê? Mais dois. Quando é o menor estado de oxidação, ou a gente coloca o NOx dele logo após em romano, como a gente viu na anterior, ou a gente coloca o sufixo ico e oso. Então, aqui, como o cobre é mais 2, deveria ser o sufixo o quê? Ico, porque o maior estado de oxidação do cobre é ico. Então, não seria hidróxido cuproso, seria hidróxido quê? Cúprico. Então, só pode ser a última, né? Vamos lá ver a última. As bases AlOH3 e CuOH2 são bases fracas, verdadeiro, porque as bases da família 1A e 2A são bases fortes. Então, as outras, as demais, são fracas, tá? O alumínio ele é da família 3A e o cobre é da família 1B, tá bom? Então, fracas são todas, exceto da família 1A ou 2A e o magnésio também é fraco, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. No pique, tá? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: observe a tabela com algumas substâncias e suas aplicações. Os frascos que representam, né? Aí não são frascos, são os números que representam, né? Porque na questão original eram frascos, mas é algo parecido com isso, tá bom? Os números aí que representam um ácido e uma base, respectivamente, são. Vamos lá. Ácido, nós sabemos que são substâncias que, a princípio, de maneira bem genérica, começam com hidrogênio na fórmula, e por isso liberam aqueles íons H+, né? Lembrando que tem exceções aí de substâncias que, apesar de começar com hidrogênio, não são ácidos, que é a água e a água oxigenada, questões da química inorgânica. Já uma base vai ser uma substância que termina com OH na fórmula, tá bom? Então, aqui para identificar o ácido é fácil. O ácido seria o H3BO3 aqui, ó, correto? Seria a substância 3. E a base seria o NH4OH, seria a substância 7. Uma coisa interessante sobre essa base aí, para vocês que vão fazer o simulado amanhã, é que o NH4OH é chamada de hidróxido de amônio. E essa base em específico, tá? Ela é uma base solúvel e fraca, tá bom? Então, só para uma dica aí para o simulado, pode ser que caia alguma coisa disso, nunca se sabe. Então, aqui seria 3 e 7. 3 e 7, letra C. No pique, vamos para a nossa questão de número 6, que diz o seguinte: os ácidos são compostos inorgânicos que possuem aplicações bem presentes em nossas vidas. Sabe-se que toda bebida gaseificada contém H2CO3, que a partir do momento em que a garrafa que o contém é aberta, passa a se decompor em água e gás carbônico, manifestado pelas bolhas observadas na massa líquida. O HCN é utilizado como agente mortífero em execuções como pena de morte, e o AlOH3 é utilizado para facilitar a decantação em estações de tratamento de água, que nós vimos lá na questão anterior, né, na 4. Dê as equações de ionização barra dissociação dessas substâncias. Bom,
Essas equações, gente, são o seguinte: aqui nós temos a primeira substância, que é o H2CO3. Como é um ácido, libera íons H+. Então, aqui o H2CO3, ó, em meio aquoso, em H2O. Aqui eu vou liberar 2 íons H+, porque eu tenho 2 hidrogênios na fórmula, mais o restante, que é o quê? Que é o CO3 menos 2, correto? Isso que ele quer que você faça. As equações de ionização no caso de ácidos e de dissociação no caso de bases. Sempre o total de carga positiva tem que ser igual ao total de carga negativa. Então, se aqui é 2 mais, por isso que aqui ficou menos 2. Próximo ácido vai ser o HCN. Então, HCN, novamente a gente faz o quê? Coloca isso em meio aquoso, H2O aqui em cima. Como só tem um hidrogênio, eu vou liberar um íon H+, e o restante só vai ter uma carga negativa, diferente do outro, porque só tem um hidrogênio liberado. Total de cargas positivas geradas pelo hidrogênio tem que ser igual ao total de cargas negativas gerada pelo resto, que aí foi o CN-. E agora a gente vai para a base, que é o AlOH3. O AlOH3 já não vai liberar íons H+. O AlOH3 já vai liberar íons OH-, por ser uma base. Então aqui muda um pouquinho, ó. AlOH3 em meio aquoso, na presença da querida água, vai ficar como aqui? Eu vou liberar 3 OH-. Então, quer dizer que o meu primeiro vai ser o quê? O alumínio mais 3. Você começa liberando ou H+ ou OH-, e o que acompanha esse H+ e OH-, você consegue determinar a carga por esta maneira. No caso das bases de metais fixos ou da família 1A, você também pode achar essa carga aqui, ó, mais 3 no caso do alumínio, pela família do alumínio, que a família dele é 3A. Mas tem alguns metais de inox variado que a melhor forma de achar a carga do cátion é primeiro liberar as hidroxilas. Perceba que esse 3 aqui, ó, ele vem para frente da hidroxila. A mesma coisa que esse 2 aqui do hidrogênio vem para frente do H. Tá bom? Era isso que era para fazer. Vamos para a próxima questão, questão de número 7, que diz o seguinte: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Esses quatro últimos, aqui nessa linha de baixo, né, na mesma linha que está o pronome esses aí, são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Dê o nome dos ácidos e classifique quanto à força. Então, quando eu tenho oxiácidos aí, que é o que está acontecendo, nós temos que pegar e calcular o NOx. E aí, dependendo do NOx desse ácido, a gente vai ter aí um prefixo e um sufixo a ser utilizado, né? Vou lembrar isso aqui para vocês, ó. Quando é mais um e mais 2, eu tenho um prefixo hipo e um sufixo oso. Quando é mais 3 e mais 4, apenas o sufixo oso. Quando é mais 5 e mais 6, apenas o sufixo ico. E quando é mais 7, a gente vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Aqui não tem prefixo, aqui também não tem prefixo. Contudo, para o carbono, para o silício e o boro, a gente vai ter o sufixo ico
se eles estiverem em estado de oxidação. Mais 4 e mais 3, respectivamente. Então, aqui temos que calcular NOx, né? A prova toda é uma prova onde você vai estar calculando o NOx. Meu amigo, minha amiga, não tem para onde correr, tá bom? Então, aqui nós temos o HNO3. Então, aqui você vai separar por elemento. E aqui o hidrogênio é mais um, como eu tenho um hidrogênio, repete. E aqui o oxigênio é menos 2, como eu tenho 3 oxigênios, repete. E aí a soma aqui tem que dar zero. Então, para essa soma dar zero aqui, o nitrogênio vai ter que ser mais 5, mais 5. Então, quando o NOx é mais 5, aqui vai ser o quê? Ico. Então, quer dizer que o meu HNO3 quer dizer que ele vai ser o quê? Ácido nítrico. Agora nós vamos para o próximo, que é o HNO2. Então, mais uma vez, eu faço o quê? Separo por elemento. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 2 menos 4, isso tem que dar zero. Aqui vai ser mais um, e aqui vai ser mais 3. Quando é mais 3, aqui vai ser o que então? Vai ser oso. Então, quer dizer que o HNO2 vai ser o ácido nitroso. Vamos lá, no pique, no pique. A gente vai agora para o H2SO4. H2SO4. Então, aqui é mais um cada hidrogênio, como eu tenho 2 mais 2. Para zerar aqui, o oxigênio é menos 2, como eu tenho 4 menos 8. Então, o enxofre aqui vai ser mais 6. Repete mais 6 em cima, porque só tem um enxofre. Quando é mais 6, nós vimos que é o quê? Que é Ico. Então, quer dizer que esse cara aqui, o H2SO4, é o ácido sulfúrico. E nós temos aqui o H2SO3 agora. No H2SO3, separa por elemento. Então, aqui mais um, como eu tenho 2 mais 2, oxigênio menos 2 menos 6. Para zerar aqui vai ter que ser mais 4. Quando é mais 4, nós vimos que vai ser oso, não é isso? Então, aqui o H2SO3 vai ser o quê? Ácido sulfuroso. E para finalizar, nós temos aqui ainda o H2CO3, o primeiro lá de cima, né? Então, vamos lá. Pum, 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 pum. Então, aqui vai ser mais um. Como eu tenho 2 hidrogênios mais 2, oxigênios menos 2, como eu tenho 6 menos 6, como eu tenho 3 menos 6,
Para dar zero, então aqui vai ser mais 4. Então, se é mais 4, aqui, pela regra, deveria ser o quê? Oso. Mas, como ele é o carbono, vai ser o quê? Ico. Então, esse cara aqui é uma exceção à regra. O H2CO3 é o ácido carbônico. Agora, ele quer que classifique também quanto à força. E para oxiácidos, vale uma regra para a força, né? O que que nós temos aqui? Nós temos sempre um H, uma quantidade Y de hidrogênios, um elemento qualquer que muda, né? Pode ser nitrogênio, enxofre, carbono, e eu vou ter o O terminando com uma quantidade X. Se essa subtração de oxigênios menos hidrogênios der 2 ou 3, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, fraco. Não é isso? Então, aqui a gente tem a subtração, né? Ó, 3 menos 1 aqui. Então, deu 2. Então, esse é um ácido que forte. Aqui, 2 menos 1. Então, esse daqui é o quê? Moderado. Começando a ficar lenta a minha mesa, hein? Muita videoaula. Eu dei uma aula particular hoje, gente, à tarde. Ainda bem que teve uma outra aluna que me desmarcou, porque senão eu estaria com a mente bem cansada para gravar essa videoaula. 4 menos 2, 2. Então aqui também vai ser o quê? Forte. Aqui, 3 menos 2. Então vai dar 1. Então aqui também é moderado. E aqui 3 menos 2 daria 1. Seria moderado também, mas ele é uma exceção, tanto no nome quanto na classificação da força. Esse aqui mesmo dando 2 é fraco, tá bom? É como se ele desse 0. Pique no pique, vamos lá, tá terminando, galera. Aguenta firme, ó. Só falta mais duas. Número 9. Uma indústria deseja fabricar um fertilizante tendo como matéria-prima H2SO4 e KOH. Monte a reação de neutralização total desse ácido e esta base. Então, aqui, quando a gente monta uma reação como essa, a gente primeiro precisa lembrar que na neutralização total, nós temos que o número de hidrogênios H+ do ácido, tá? Ele tem que ser igual ao número de OH- da base. Então, o número de hidrogênios do ácido tem que ser igual ao número de hidroxilas da base. Se não for igual esse número, cabe a você igualar, tá? Então, se eu começo com as substâncias aqui, ó, H2, SO4 mais KOH, montando a reação. E agora? Como esses números não estão em igual quantidade, como eu acabei de falar, não é isso? Ó? Então, se isso daqui tem que estar assim, a gente tem que logo já verificar. Ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho uma hidroxila. Como não está igual, eu vou vir aqui e vou pôr o quê? 1, 2. A próxima etapa agora é você separar os íons, né? Então, o ácido nós sabemos que ele tem geração de 2 íons H+, quando eu coloco na água, né? E o SO4 é -2. A base é a mesma coisa, não é isso? Então, aqui fica K+ e OH-. Aqui é família 1A, ó, por isso que é K+. Também poderia saber que K+, que só tem uma hidroxila. Para formar o sal, tá? Sempre eu vou pegar o que para formar o sal? O sal
Ele se forma da seguinte maneira: primeiro cátion da base, mais o ânion do ácido. Então, se eu vou unir o cátion da base e o ânion do ácido, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, o meu K+, e vou unir com o SO4 menos 2. E aí, a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então, aqui vai ficar o quê? K2SO4. Então, aqui, ó, o meu sal vai ficar K2SO4. Mais o que que eu formo além disso? Mais H2O. E o que que vai ser o H2O? O H2O formado, ele é formado pela união de H+ e Ce e OH-. Então, cada H2O é a união disso aqui, ó, do H+ com o OH-. Você junta os dois, ó, fica H2 e o O no final. Só que aqui eu tenho dois hidrogênios, ó, e agora duas hidroxilas, quando eu multipliquei ele por 2. Então, a cada união de um H+ e um H- forma um H2O. Se eu tenho dois hidrogênios e duas hidroxilas, eu vou formar duas moléculas de A, certo? Para finalizar, vamos agora para a nossa questão 9, que diz o seguinte: os fertilizantes com potássio são muito utilizados na agricultura, entre eles podemos citar HCl, K2SO4, KNO3 e K3PO4. Dê a nomenclatura dos sais. Bom, aqui, gente, como vocês têm acesso à tabela de cátions e ânions, vocês podem ver lá na tabela, por exemplo, que o cloro é o quê? O Cl menos. E ele lá na tabela se chama o quê? Fluoreto. Ou você pode pensar que os sais que não têm oxigênio, como o KCl, sempre terminam em eto. Então, o primeiro aqui, que é o KCl, vai ser o quê? Fluoreto de potássio. Ah, mas não está assim na fórmula química. Obviamente não está assim, porque ele se uniu com o K+, e aí neutralizou, tá? Ah, o próximo, que é o K2SO4, ou você pode pegar e calcular o NOx, e o potássio é da família 1A, então aqui vai ficar o quê? Mais um, como eu tenho 2, mais 2. Oxigênio no final da fórmula 6A, menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Aí, para a soma da zero, aqui vai ter que ser quanto? Mais 6. Quando é mais 6, aqui a gente viu a tabela dos ácidos, não é isso? Essa mesma tabela dos ácidos muda, só que agora para outros sufixos. Então, o que que vai ser agora aqui? Quando for um sal, correto? Quando for um sal, eu tenho essa mesma lógica, um sal com oxigênio, só que aqui, ao invés de oso, vai ser ito. Aqui, ao invés de oso, também ito. Aqui vai ser ato, e aqui também vai ser o quê? Ato. Ou seja, é a mesma tabela que a gente viu para nomear os ácidos com oxigênio, só que o final termina, né? O final muda. Então, quer dizer que aqui é mais 6. Quando é mais 6, o ácido terminava em ico, então o sal termina em ato. Então, esse K2SO4 aí vai ser o quê? K2SO4. Esse vai ser o sulfato de potássio.
potássio. Aí nós temos um próximo aqui, ó. Qual é o próximo sal que a gente tem? O KNO3. O KNO3, você vai fazer como ele? Separa por elemento. Potássio da família 1A, então mais um. Oxigênio da família 6A no final, menos 2, menos 6, para dar zero. Aqui mais 5. Se é mais 5, vai ser quanto então? Vai lá na tabela, que você já fez para os ácidos, e só muda o final. Se é mais 5 é ato também de novo, tá vendo? Então, se é ato também de novo, esse daqui, o KNO3, vai ser o quê? O nitrato de potássio. E para finalizar, nós temos aqui o K3PO4. Aqui você pode se também basear da mesma maneira que a gente fez para esse cara aqui, ó, porque tinha cloro e não tinha oxigênio. Aqui ele dá origem a esse cara aqui, ó, PO4 menos 3. Se você olhar na tabela, isso aqui é o fosfato. Ou você calcula o NOx e consulta a tabela, como nós fizemos ali nos anteriores, ou você bota direto aqui, ó. Se você ter acesso à tabela, porque vocês vão ter acesso à tabela, né? Eu vou dar essa tabela de ânions. Nessa série eu dou essa tabela, mas na terceira série eu não dou, que isso, essa tabela não é dada para vocês, né, no final da prova de vestibular, tá? Então, é bom que vocês saibam, tanto dar o nome consultando a tabela, como também lembrando daquela regra do NOx ali, né, das terminações. Então, esse aqui vai ser o fosfato de potássio. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Uma videoaula onde a gente revisou bastante coisa, aprendeu bastante coisa, aprendeu reação de neutralização. Foi muito produtiva, tá? Para mim foi bem produtivo gravar. Olha que lindo que ficou. Se você é inscrito no canal Pedro Sami, por favor, dá um joinha agora nesse vídeo, se esse vídeo tem te ajudado a tirar notas boas aqui, alunos do CAF da primeira série. Se você é inscrito no canal Pedro Samba, mas não estuda no CAF, está acompanhando as postagens, está gostando, está aprendendo, já estuda em outro colégio, deixe seu comentário aí, deixa sua curtida, né? Eu respondo a todos, tá bom? Deem sugestões de vídeos para que eu possa estar gravando, tá bom? E eu espero ter ajudado a vocês aí com essa videoaula. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos e valeu, gente. Tchau, tchau.